Muito bem, começando mais um bate-papo aqui no canal. Para você que não me conhece, eu sou o Alex Nielsen e hoje eu quero falar com vocês sobre como transformar a vida no exterior em força para essa relação não se acabar na exaustão. E por que eu tô trazendo um tema desse no canal? Porque uma boa parte aí do meu público, da minha consulência que vem atrás dos meus serviços de aconselhamento através do tarô, terapêuticos também, são brasileiros que vivem em comunidades brasileiras, na Europa, no Japão principalmente. E essa é uma grande questão, né? Um casal, quando ele sai do Brasil para ir para, mesmo que seja ou sozinho ou com a família, né? Os filhos, eles saem porque eles estão buscando uma vida melhor, estão buscando uma qualidade de vida melhor, melhor educação para os filhos e, claro, um retorno financeiro melhor do que eles estão tendo aqui no Brasil. E é fato que quando você chega num país onde você não tem uma estrutura familiar que nem você tem no Brasil, você vai ter que lidar com uma solidão, com a barreira da língua, com a barreira cultural, uma série de outras coisas que eu não preciso ficar aqui rezando a missa para quem já está vivendo isso. E o fato é que isso pode sim, apesar de ser algo muito bom a médio e longo prazo, se não for bem trabalhado e compreendido o que ser feito como casal e família desde o início, isso sim pode prejudicar a relação e algo que era um sonho acabar se tornando um grande pesadelo. Então a primeira coisa que o casal, independente aqui, eu vou falar de uma forma geral, sempre casal, mas mesmo que tenha filhos, que os filhos foram juntos, a primeira coisa que o casal precisa compreender é reconhecer por que mudou. Por que você mudou? Não é nem reconhecer, é relembrar. Vou refazer aqui, é relembrar. Não é reconhecer, é relembrar. Por que vocês decidiram morar fora do país? Sair do Brasil? Para ter uma qualidade de vida melhor, como eu já falei. Por quê? Relembrar o propósito do porquê vocês fizeram essa transição de país é extremamente importante para vocês não perderem a força no relacionamento. E entenderem que ambos estão alinhados com o mesmo propósito. A partir daí, compreender o que? A realidade dessa relação. A realidade desse propósito. Quando você vai viver fora, algumas realidades são inevitáveis, como algumas que eu já falei, como a solidão, a barreira cultural, a barreira da língua. Então isso você tem que constantemente compreender. Você não está vivendo o mesmo cenário que você vivia no Brasil, que você sai na rua e cumprimenta alguém, que você conhece outras pessoas. Normalmente brasileiros, e eu falo porque eu tenho bastante brasileiros que eu atendo que vivem no Japão, inclusive eu até atendo eles num horário muito específico, né, para que eles possam ser, né, estejam lá acordados na hora que a gente passa, que a gente converse. Eles têm uma barreira da língua muito forte. A maioria que vai para Portugal, a barreira da língua não é tão grande, né? Bem pequena, na verdade. Mas para quem vai no Japão, a maioria dos brasileiros que vão no Japão para trabalhar, eles não falam japonês. É uma parcela muito pequena que fala japonês. E aí outras pessoas que estão trabalhando ali junto com esse casal nas fábricas, normalmente, eles não falam, ou falam japonês ou falam outra língua que a pessoa ali, o brasileiro, não sabe. Então, além de você ter essa barreira da língua no convívio social, você tem essa barreira da língua também no convívio profissional. Então, às vezes, você não consegue formar amizades com outras pessoas justamente pela barreira da língua. E aí, é você e a sua parceira, seu parceiro e, claro, os filhos se estiverem juntos. Então, precisa ser compreendido a realidade. Essa é a nossa realidade. Eu não posso exigir algo que essa realidade não pode me entregar. Se eu começo a exigir isso, eu vou me frustrar. Como pessoa, como casal, eu vou me frustrar. E, consequentemente, quanto mais frustração eu tenho, mais desgaste eu vou gerar na relação, tá? Outra coisa, é imprescindível que ambos na relação enxerguem o casamento como um porto seguro, já que existem todas essas barreiras que eu coloquei. Um precisa ver no outro o porto seguro. E aí entram duas chaves que eu venho falando nos últimos vídeos aqui, que são essenciais para que qualquer casamento ele
alavanque, seja muito próspero e duradouro, mas também pode ser o calcanhar de Aquiles e transformar casamentos em uma verdadeira desgraça e cemitério, que é a falta de comunicação e a decisão diária de fazer a relação crescer. 2 pontos chaves que englobam todos os outros tipos de problemas que a gente vê por aí. A falha na comunicação ou a falta de comunicação e a não decisão diária de eu fazer com que esse casamento cresça. E claro que isso é de ambos, não é só de um, é de ambos. Ambos precisam ter isso. Uma boa comunicação e, claro, e a decisão diária de fazer com que a relação cresça. Quando a gente fala de uma boa comunicação, eu preciso entender a pessoa que está do meu lado, ela não é só a minha esposa, o meu esposo, ela é minha parceira, ela é minha amiga, ela é minha amante, ela é a pessoa que tem que compreender a minha vulnerabilidade, é a pessoa que eu tenho que me abrir, eu tenho que trazer para ela, às vezes, a minha dor que eu estou vivendo, principalmente num país estranho. Ela tem que ser essa pessoa e ela, né, como ouvinte, ela tem que aprender a ter empatia. Isso serve para os dois, mas aqui eu estou fazendo uma analogia. Ela tem que ter empatia, ela tem que ter a escuta ativa, ou seja, aprender a escutar, deixa o outro falar até terminar, não interrompa, presença, olho no olho, tempo de qualidade e vice-versa. Se não há essa boa comunicação, não tem como. Não adianta chegar assim no dia seguinte e falar assim, viu, ontem você viu que eu tava quieto, que eu tava estranho, você não fez nada. A pessoa olha pra você e fala assim, eu não reparei. Como você não reparou? E às vezes não repara. Às vezes não repara, porque você tem que entender que a pessoa não tá 100% do tempo olhando pra você e medindo como é que você tá, não tá. Às vezes a pessoa também tá na rotina louca dela, principalmente vivendo em outro país, e não percebe. Porque às vezes ela também tá meio ruim, meio mal. E aí, você tá cobrando uma coisa que ela não viu. O que você tem que falar? Olha, ontem eu não tava legal. Eu não consegui me abrir ontem. Será que você... Vamos conversar um pouquinho agora? Eu preciso de um abraço, eu preciso conversar, preciso falar. Vamos parar aqui. Dá pra parar? Dá pra parar. Então vamos conversar aqui agora sobre isso. E assim vocês vão trabalhando. O que acontece muito é que é interessante o casal, dependendo do contexto da situação, que o casal busque uma ajuda terapêutica. E hoje, com a internet, você abre portas, abre campos. Eu atendo muitos casais, na verdade eu atendo individualmente, eu não atendo o casal, eu atendo individualmente, principalmente mulheres que vivem na Europa, que vivem no Japão, brasileiras no caso, que tem aí a cada 15 dias tem um trabalho de aconselhamento, um trabalho terapêutico comigo, no qual eu também uso o tarô para ajudar elas a lidar com essas situações, porque o tarô é uma ferramenta fantástica, não só de transformação, mas de entender a situação, enfim, para ter uma pessoa de fora neutra porque eu digo assim, uma pessoa que ela não tá dentro do problema, ela tem uma visão até mais técnica, tem uma outra vivência que vai ajudar a clarear, a lidar com as suas emoções e com a solidão, né? E vai aconselhar, ajudar o casal a viver com isso. Então, é imprescindível que, se for necessário, busque uma ajuda profissional terapêutica. E isso tem há muito. Inclusive, se você quer conhecer mais sobre o meu trabalho terapêutico, o trabalho com tarô, os links estão aqui na descrição desse vídeo, tá? Outro ponto importante que um casal ele precisa ter nessa rotina dura, né? Porque é uma rotina dura, é transformar essa rotina louca em rituais de conexão. Então é imprescindível que durante o dia, se o casal trabalha junto, vai fazendo durante o trabalho, né? Mas se o casal não trabalha junto, sabe, busca fazer as refeições sem celular, olho no olho, busca conversa, pergunta sobre como foi o dia do outro, se interesse pela vida do outro e vice-versa. Sabe, tenha pequenos momentos de qualidade. Voltou do trabalho, vamos supor que cada um trabalha num tempo ou num local diferente, voltou do trabalho, dá um abraço gostoso, dá um beijo gostoso. Gente, se vocês derem todos os dias, né, quando chega ou quando vai embora, um abraço, um beijo, que dure aí 5 segundos, pode abraçar e contar. Vocês criam uma conexão com o outro, porque gera química. Eu tô falando de química. Gera química ali. É fantástico. Faça isso que vocês vão ver. Faz um teste agora. Vocês vão ver como que isso transforma a vida de vocês, tá? Transforma a rotina em algo que gere conexão.
como eu disse, além do que eu disse, pequenos gestos, pequenos presentinhos. O que é presente? Eu passei na rua lá, vi essa florzinha, lembrei de você. Passei ali na conveniência, comprei isso aqui que você adora. Isso tá mostrando o quê? Tá mostrando que eu lembrei da pessoa, que eu estou atento à pessoa. Ou simplesmente, olha, vamos colocar uma música pra ouvir? Quer ficar quietinha, abraçada? Quer ver aquele filme? Busque. Por isso que é importante, não só se conhecer para dar o melhor de si para o outro, mas aprender a conhecer o outro na sua intimidade, na sua vulnerabilidade, tá? Dentro do possível, um outro ponto que é importante é você ir construindo, dentro do possível, dentro da realidade, porque às vezes não é possível, uma rede de apoio fora da relação. Então, com o tempo, conforme você vai quebrando as barreiras culturais, vai, né? Às vezes a barreira linguística ela demora mais, mas você vai encontrando outras pessoas, outros brasileiros aí, vai criando conexões, vai criando amizades, vão criando grupos, porque isso constrói-se a partir disso, uma rede de apoio. Isso fortalece, isso ajuda, quando for possível. Quando não for, é vocês com vocês mesmos. E aí, o diálogo, como eu falei no início, é imprescindível. A decisão diária de fazer isso acontecer é imprescindível. E assim, eu não quero ser repetitivo, mas é importante. Sempre relembre o propósito dessa jornada. Vocês tomaram essa jornada, tomaram essa decisão com um propósito. Qual foi esse propósito? Toma isso, relembra isso, escreve, põe na porta de entrada, para toda vez que você levantar e sair, essa é a nossa meta, é isso que nós vamos conquistar, é por isso que nós viemos, porque isso fortalece, isso incentiva o casal a ir adiante. E para finalizar com chave de ouro esse vídeo, eu vou abrir aqui uma mensagem do tarô para que vocês possam realmente prosperar como um casal num país diferente. Isso é a sacerdotisa dizendo: cultive os seus mistérios um com o outro, busque na espiritualidade, busque na sua intuição o melhor que cada um pode dar, né? Valorize no outro as suas qualidades, valorize no outro a sua sensibilidade, e tudo isso vai fazer com que vocês construam algo que a sacerdotisa traz, que é base sólida. Base sólida. A sacerdotisa é uma carta que fala muito do conhecimento, principalmente do conhecimento, do autoconhecimento. Então, buscar esse autoconhecimento vai ajudar o casal a se reconstruir. A se manter saudável vivendo num país estranho, num país, né, vivendo em outro país, tá certo? Para você que quer conhecer mais os meus cursos, meus livros, meus atendimentos tarô terapêutico, né, de tarô e terapia, os links estão aqui na descrição desse vídeo. E se a comunidade já estiver aberta, também já faça parte, que é uma comunidade que você não vai só aprender a se conhecer, se transformar, se empoderar, mas também vai transformar a sua relação, tá bom? Pessoal, um beijo enorme no coração, fiquem com Deus, que o Pai Oxalá os abençoe e que a paz esteja com vocês, toda a minha paz. Valeu!